CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes, para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos.
Caros amigos, estamos aqui dando continuação ao estudo sobre o esquecimento do passado. Nós fizemos a parte 1 do Livro dos Espíritos, pergunta 392 a 394. (395 até 399). Convido aos companheiros a elevarmos o nosso pensamento em prece para estabelecermos uma sintonia com o nosso amigo espiritual que nos ajuda para iniciarmos esse nosso encontro. Benfeitores do espaço, estamos aqui com o objetivo de trocar alguma experiência, algumas ideias sobre a questão da necessidade do esquecimento das vidas passadas na atual existência corpórea. Que o bom entendimento desse estudo possa nos auxiliar a melhor vivenciarmos essa encarnação. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos abençoar por hoje, agora e por todo sempre. Bom, então, como nós estávamos falando, nós vamos dar continuação ao estudo. Essa seria a parte 2, a necessidade do esquecimento do passado, pergunta 395 até a 399, vamos falar de uma forma mais abrangente. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Pergunta Kardec. E o Espírito da Verdade responde, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhe permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Porém, como nós falamos no nosso encontro anterior, na parte 1, nós falamos que não convém certas revelações, porque elas podem comprometer a melhora moral do espírito. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, o espírito pode ter uma revelação negativa de uma atitude imprudente. E ele se envergonhar muito e entrar num processo de depressão. Mas também ele pode ter uma revelação que vai fazer com que a sua vaidade fique muito acentuada e vai estragar a encarnação, porque a partir daquele momento ele vai se achar melhor do que os outros. Então, todo mérito que nós amealhamos, ele vem sob a forma de aptidões. E todas as dificuldades que, infelizmente, nós nos comprometemos, elas vêm sob a forma de arrastamentos. Então, basta que a gente observe quais são as nossas aptidões e quais são os nossos arrastamentos. As aptidões são todo o investimento positivo que fizemos em uma vida passada que retorna para nos auxiliar nessa encarnação. E todos os arrastamentos, os vícios e as más tendências são, infelizmente, aquilo que nós nos comprometemos negativamente. Então, por aí, a gente já tem uma visão, não é verdade? Por aí a gente já tem um vislumbre que nos permite perceber no que nós devemos investir e no que nós devemos nos modificar. Aquilo que nos compraz negativamente, que nós devemos
tentar ressignificar. Como eu disse aqui no primeiro encontro, nem tudo que é lícito me convém. Então, é importante que a gente pense nisso, porque há 500 anos atrás, certas atitudes poderiam ser consideradas lícitas, mas hoje não nos convém. Então, existem atitudes de ordem moral de um passado que hoje é uma atitude, digamos, desumana. Vou citar um exemplo. Perfeito, eu posso ter vivido no Brasil há mais ou menos 300 anos atrás, 350 anos atrás, da época da escravidão. E poderia ser um homem que possuía escravos. Agora, a maneira com que eu lidava com os escravos, eu não faço ideia. Eu poderia tratá-los com dignidade ou poderia tratá-los de uma forma agressiva. E posso, num momento, digamos assim, de raiva, ter mandado o escravo para o tronco. Então, vocês vejam, naquele momento, as pessoas achavam aquilo uma coisa desumana, mas aquilo fazia parte de um contexto histórico, onde os senhores mandavam os escravos para o tronco para puni-los. Era algo errado? As pessoas sabiam que estavam cometendo uma atitude errada? Sabiam, mas faziam. E se hoje eu tiver acesso a um passado distante, onde eu tive uma atitude dessa que venha me envergonhar na frente das outras pessoas, eu prefiro não ter. Então, isso é uma coisa importante. Então, vamos lá. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhe apresenta como uma imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Pode ser, algumas vezes, uma simples ilusão, mas acontece o seguinte, é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de uma mera visão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de uma superexcitada imaginação. O que ele quer dizer com isso? Que se eu desejo muito que eu tenha participado de alguma coisa, eu posso criar um clichê mental onde eu me veja nesse contexto. E não quer dizer que necessariamente eu possa estar nesse contexto. Voltando ao exemplo da escravidão. Vamos imaginar que eu tenha sido um padre em vidas passadas, na época do Brasil colônia. E como padre, eu visitava as fazendas canavieiras e vi feitores chicoteando os escravos. Como padre, eu poderia ter feito algo para interceder, conversar com o senhor de engenho, pedir a ele para ter compaixão, misericórdia, principalmente misericórdia para com aquelas criaturas. E não fiz isso. Não fiz porque os escravos eram dele. E como os escravos eram considerados objetos, isso está nos livros de história. Quem já teve a oportunidade de ler Casagrande e Senzala de Gilberto Freire sabe disso. Então, eu poderia ter pensado o seguinte: o escravo é dele, o problema é dele, ele que resolva. Uma atitude egoísta da minha parte. Eu poderia perfeitamente buscá-lo e dizer a ele: não faça isso. Ou pelo menos minimize o sofrimento desse homem. Diminua o castigo, porque ao mesmo tempo que você bate nele, você pode matá-lo. Então eu poderia usar qualquer argumento, mas nada fiz. Então, no momento em que eu tento me
imaginar como um feitor, eu não era um feitor, eu poderia ser um padre. E posso ter me comprometido, não por ter batido naquele escravo, mas por ter me omitido diante de ajudar alguém que precisava. Isso em diversas situações. Porque é aquela velha história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É o que a gente mais encontra. Então, por conta disso, a espiritualidade, já sabendo o quanto que nós somos criaturas contraditórias, não nos permite visualizarmos o passado. Embora, por uma questão natural do espírito imortal, toda noite, na hora do sono físico, o espírito se desdobra. E em desdobramento ocorre um fenômeno chamado sonho, quando o espírito ele tem quase que de forma total, não digo total, mas parcial, da sua consciência. E nesse momento ele tem a visão do passado. Não digo uma visão plena, mas ele tem uma visão relativa. Então, em desdobramento, nós, muitas das vezes, percebemos o que fizemos de errado. E, ao retornar à matéria, trazemos reminiscências das lembranças que nós deveríamos ter que modificar. E essas reminiscências, elas eclodem no dia a dia através de antipatias, através de simpatias. Às vezes, no dia a dia na rua, nós temos facilidades ou temos dificuldades, temos algum tipo de pensamento recorrente que nós deveríamos observar melhor. Por que eu tenho esse pensamento recorrente? Porque esse pensamento recorrente é um link com um passado distante, para que você possa rever a sua conduta diante daqueles que precisam, dos necessitados. A gente não vai conseguir resolver tudo, mas pelo menos a gente vai tentar resolver uma boa parte das questões, porque hoje nós estamos tomando essa consciência. E eu acredito que, como a espiritualidade está nos dando chance de tomar essa consciência, ainda com uma idade adulta, e temos ainda muito tempo pela frente, nós podemos contrabalançar através de um trabalho assistencial, através da prática do amor ao próximo, através da reforma íntima e através do trabalho doutrinário, um esclarecimento para que as pessoas possam se beneficiar. Aqueles que assim desejarem. Nós não estamos dizendo que as pessoas devem fazer como nós estamos sugerindo. Não, nós estamos aqui trocando ideia para aqueles que quiserem ouvir, que acharem coerente, de repente parar para pensar, para ler um pouquinho. Então, vamos lá, pergunta 397, porque eu quero ler a pergunta e fazer um breve comentário. Nas experiências corpóreas de natureza mais elevadas do que a nossa, é mais clara a lembrança das encarnações anteriores? A resposta: sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam o mundo de ordem superior a têm mais nítida. Agora tem um detalhe. É lógico que os espíritos a têm, porque eles amadureceram moralmente a ponto de lidar com essa lembrança sem se sentirem incomodados com ela. Nós, por exemplo, pelo que a gente vê na literatura espírita, nas obras de Chico Xavier, por exemplo, de André Luiz, por exemplo, quando eles criam situações que procuram nos mostrar
contextos reencarnatórios provacionais, grandes tramas reencarnatórias, a gente vê o quanto as pessoas se comprometeram. E nós não somos melhores do que os outros. Se eles se comprometeram, nós também podemos nos comprometer. Eu conheço pessoas que têm uma curiosidade muito grande de saber como foi nas vidas anteriores. A grande questão é que essa curiosidade ela é meio passional. O indivíduo quer saber o que ele fez ou o que ele viveu na vida anterior, não é para poder ajudar a melhor compreender o presente. É porque existe uma vaidade latente que ele, em alguns momentos, se sente superior porque ele tem um gosto refinado, porque ele gosta de viajar e conhece países e curte Paris, Roma, Madrid, a cidade de Lisboa. Então, é um indivíduo que viaja, conhece e curte tudo isso, e ele gostaria de se ver numa tela fluídica, se vendo um viajante, um mercador, alguém que viveu experiências desses lugares. Porém, tudo que a gente observa é que nós não amadurecemos moralmente o suficiente para fazer jus a uma regressão de memória, de maneira a conseguirmos focar, vejam bem, conseguirmos focar no que for realmente relevante para a nossa melhora íntima. Por exemplo, eu diria, se nós amealhamos sofrimentos pela reincidência e pelo abuso de determinados vícios, como, por exemplo, se fumamos ao longo de uma ou duas encarnações e hoje apresentamos um problema alérgico, um problema respiratório, nós teríamos a explicação. Mas não é bem isso que a gente quer. A gente quer saber exatamente quem nós fomos num sentido social. As pessoas querem se ver socialmente, porque todo mundo se acha que foi em outra encarnação, fez parte da nobreza, fez parte da burguesia abastada, com dinheiro, não é verdade? Fez parte de uma realeza. Ninguém tem pretensão de olhar no espelho da alma, se nós podemos dizer, e se ver como um camponês arando a terra para produzir o sustento diário. Ninguém busca um entendimento melhor de uma encarnação anterior, se achando pelas suas más tendências e más inclinações que pode ter pertencido a uma classe baixa, ladrões, assassinos, vivendo no meretrício. Infelizmente, a vaidade humana, ela faz com que a gente enxergue ou queira enxergar o passado dentro de um caleidoscópio muito colorido e não através das lentes cristalinas da razão. E isso nos traz um problema, porque a gente romanceia demais. E ao romancear, a gente distorce um pouco a realidade. Por isso que os espíritos nos exortam a nos preocuparmos com o presente e utilizarmos todo esse material de conhecimento para o nosso crescimento e a nossa melhora na atual encarnação. Vamos investir na atual encarnação para que ela possa contrabalançar no nosso mundo mental as coisas imprudentes que fizemos, para que quando desencarnarmos e formos dar conta
fazermos um balanço reencarnatório, as coisas positivas elas possam pesar a nosso favor. Possamos ser credores e não devedores, de forma a termos futuramente uma encarnação um pouco melhor. Eu não digo com conforto, mas com paz interior, tendo a nossa consciência mais tranquila, por estarmos mais quites com nós mesmos, quite com a nossa consciência, quite com o maior juiz que nos julgará, que seremos nós mesmos na condição espiritual. Vamos à pergunta 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, vejam bem, pendores instintivos, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível o homem conhecer as faltas que cometeu? Foi exatamente aquilo que eu falei. A aptidão é algo positivo que nós cultivamos. O arrastamento e o vício é algo negativo. Então, ele aqui coloca como pendor, para não usar a expressão arrastamento. Aí, o Espírito da Verdade responde, até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor do que a precedente. Por conta do quê? Porque ele possa ter solicitado da espiritualidade uma moratória. E a moratória ter sido aceita. Então, o sofrimento na última encarnação foi muito grande. Ele pode ter até se comprometido, mas ele pediu à espiritualidade uma moratória para que, na atual encarnação, ele estivesse vivendo um pouquinho melhor, para ele ter uma forma de respirar. Como muitas das vezes as pessoas contraem dívidas e chegam a negociar com o banco, ficar assim um período sem pagar. Eu até vi uma propaganda na televisão, não vou entrar no mérito, mas até na propaganda eles falando exatamente sobre isso. O bom pagador, ele pode conseguir negociar, ficar um mês sem pagar, pular. Por quê? Porque é uma forma do indivíduo conseguir respirar e se recompor. Então, da mesma maneira que nós podemos dizer que, como nós temos a nosso favor benfeitores espirituais que procuram velar pela nossa existência, tentando nos auxiliar de maneira que a gente possa estar melhor na atual encarnação, melhor do que na encarnação anterior, o que acontece? A gente solicita e eles procuram rever nos mínimos detalhes tudo que é positivo que possa nos ajudar. Então, dessa maneira, às vezes o indivíduo se compromete e, como disse Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, existem duas formas de você saldar um compromisso. Ou você reencarna logo, sem preparo nenhum, e o resgate ele é mínimo, ou você se prepara mais na espiritualidade e você vai resgatar proporcionalmente ao que você se preparou. É interessante porque eu vejo no universo de pessoas que me cercam, pessoas amigas, situações medianas, aonde, nessas situações medianas, pessoas que se prepararam de forma mediana, reencarnaram, e de forma mediana elas vêm reparando faltas cometidas de uma forma intermediária, porque nem 8, nem 80. Retornar à Terra sem preparo nenhum para encararmos
uma existência física sem bagagem estrutural na alma é muito delicado, porque a pessoa reencarna, a pessoa vai enfrentar grandes dificuldades de sobrevivência, muitas das vezes sem condições de estudar, sem condições de ter acesso, e às vezes se revolta e retorna ao plano espiritual revoltada, porque ela se sente injustiçada. Já é diferente daqueles que assumem a possibilidade de se preparar gradativamente. E gradativamente o indivíduo vai se modificando, ele vai fazendo cursos como Camilo Castelo Branco fez. Eu comentei com vocês, provavelmente num primeiro encontro, na primeira parte, que Camilo Castelo Branco ficou 52 anos, eu acho que foi na primeira, ou foi agora no início dessa segunda parte. 52 anos no plano espiritual, fazendo todos os cursos possíveis e imagináveis. Porque quando ele começa a perceber o grau de dificuldade que aqueles que pediram para reencarnar, logo de estalo, sem preparo nenhum, estavam passando, ele falou, não, eu prefiro me preparar, eu vou retornar ao mundo material, mas eu vou passar pelas dificuldades com uma resiliência da fé raciocinada, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. O que é a fé raciocinada? É o estudo, é a preparação, a gente entende, porque nós estamos estudando, nós estamos tentando compreender que nada acontece por acaso. Deus não permitiria que determinadas situações acontecessem em nossas vidas se não fosse para o nosso crescimento e a nossa melhora moral. Então, no momento em que a gente vai estudando, que a gente vai entendendo, que a gente vai conhecendo, que a gente vai evoluindo, nós vamos tendo mais resiliência, vamos sendo mais receptivos, estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, na intimidade, estamos tendo a oportunidade de utilizar ferramentas como a própria internet para poder pesquisar mais, fazer uma pesquisa mais detalhada, mais aprofundada sobre determinados temas. Isso é o retorno de um investimento que aconteceu lá atrás, ou nessa mesma encarnação. Ou seja, está na hora de nós arregaçarmos as mangas e colocarmos em prática todo o conhecimento que nós amealhamos, estudando, nos doando, nos dedicando, porque aí nós vamos entrar no mérito do conteúdo da doutrina e vamos perceber coisas nas entrelinhas que o Espírito da Verdade deixou para uma releitura futura das obras da codificação. É muito comum, quando nós estamos lendo esses textos, a gente percebe detalhes que a primeira leitura nós não percebemos. Então, vamos dando continuação aqui. Então, da questão 398, letra A. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Sim. Sim. Porque quando nós reencarnamos, é um balanço. Eu, ao mesmo tempo que faço coisas positivas, eu faço coisas que não são muito positivas. Mesmo tendo um nível de consciência que eu hoje já apresento, nós não amadurecemos como um todo, nós não evoluímos como um todo, nós evoluímos por partes. E nesse processo de evolução por partes, isso me faz lembrar muito aquele gráfico do Windows em formato de pizza, que se tornou famoso nos anos 90. Você divide a sua vida em partes diferentes. E esse
gráfico ele demonstra que em alguns setores nós evoluímos mais do que em outros. Então, nós podemos, ao reencarnar, ter assumido um compromisso e cumprir esse compromisso religiosamente. Mas, infelizmente, devido ao fato de ainda termos vícios e arrastamentos, nós não conseguimos superar os vícios e arrastamentos do jeito que havíamos acreditado. Então, é uma balança, parecendo aquelas balanças antigas de feira, que os amigos devem se lembrar que elas tinham 2 pratinhos, não é verdade? E esses 2 pratinhos, você colocava de um lado o peso e do outro lado a mercadoria. Então, às vezes, você tinha que equilibrar. Quando você equilibrava, você chegava ao peso do chuchu, da cenoura, da batata. Você não tinha essas balanças de precisão de hoje, que, segundo dizem, eram até melhores do que as balanças de hoje de precisão. Então, o que acontece? Eu posso fazer coisas positivas, mas também posso fazer coisas negativas. E a pergunta que Kardec está fazendo ao Espírito da Verdade é uma pergunta bastante matreira. As minhas atitudes negativas, elas poderiam anular as atitudes positivas que eu posso vir a fazer? Anular, não. Mas podem, digamos, estancar o meu processo de evolução. Eu não vou retroceder, mas eu também não vou avançar. Ganhei experiência, mas, infelizmente, é como se um aluno que vai fazer uma prova, ele fez pontos, mas ele errou tanto quanto ele acertou. Então, foi um meio a meio. Ele não conseguiu avançar. E a resposta do Espírito da Verdade é o seguinte: depende do seu adiantamento. Se não houve, se não soube triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas. Consequentemente, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, mas nunca de retroceder. Uma vez eu tive a oportunidade, conversando com Jorge Andréa, numa palestra que ele fez no Joana de Ângeles, há muito tempo atrás, perguntar a ele o seguinte: é possível um espírito retroceder? Ele falou: olha, existe uma teoria de queda moral, mas essa teoria de queda moral vai contra essa pergunta, porque o espírito pode cometer erros graves, e esses erros graves eles vão anular o compromisso reencarnatório desse espírito na atual encarnação. Então, em vez do indivíduo avançar, ele não avança, ele fica estacionado, porque serve-lhe de experiência. O erro cometido lhe serve de experiência, mas não o ajuda a avançar. Com isso, ele estaciona, mas ele não retrograda. Tá? Isso é importante que a gente entenda. A pergunta 399, para que a gente possa já ir gradativamente finalizando: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Kardec sempre fazia umas perguntas assim, delicadas. Aí o espírito responde: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas, conscientes, constituem
indício mais seguro. Então, as tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Onde é que Kardec está querendo chegar aí? Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, ou seja, eu errei. Se eu cometi um erro, eu tenho que reparar esse erro. Então, o erro do passado vai ser a prova do amanhã. Seguir-se-á que, da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Não necessariamente. Porque, como nós temos várias encarnações, e a espiritualidade julga o momento apropriado para trazer à tona uma prova a qual nós devemos superar, a prova que nós estamos lidando hoje não implica necessariamente que tenha sido contraída na última encarnação. Ela pode ter sido contraída na penúltima, na antepenúltima, há 500 anos atrás. Porque a espiritualidade, pela misericórdia do alto, procura sempre nos oferecer uma oportunidade de redenção. E dentro dessa oportunidade de redenção, a espiritualidade, ela faz o seguinte, ela vai oferecendo a cada reencarnação as provas que o espírito tem condição de superar. Mesmo que o espírito peça uma prova a qual ele não tem condição de superar, a espiritualidade não lhe concede. E o mentor vai escolher a prova para que aquele espírito passe por ela. Mais adiante, quando o espírito estiver amadurecido, ele poderá sugerir ao mentor que aquela prova que ele gostaria de ter passado, mas não passou porque não estava em condições, que ele possa vivenciar essa nova prova. Isso me faz lembrar quando alguns professores aplicam provas aos alunos e procuram separar as questões que os alunos mais erraram. E separam essas questões e deixam para o final do ano. E ao longo do ano letivo, o professor vai trabalhando com o aluno o conteúdo das questões que os alunos mais erraram. De tal forma que, no final do ano, o professor vai oferecer aos alunos as questões que eles erraram mais. Mas, para ser justo, o professor trabalhou com eles, ao longo do ano, as questões. Então, o professor não aplicou a questão que todo mundo errou imediatamente logo após aquela prova. Não, ele deu tempo suficiente para que os indivíduos estudassem, para que os indivíduos entendessem por que eles erraram. Assim funciona os benfeitores espirituais. Como eu digo, existe um prontuário espiritual onde ficam registradas as falhas que precisam ser corrigidas. E dentro desse contexto existe uma escala de prioridade. E os mentores, eles vão colocar as questões para serem reparadas de acordo com o amadurecimento do senso moral do espírito que está se propondo a reencarnar. Se ele tem condições, os mentores colocam. Se ele se preparou adequadamente, os mentores colocam. E no livro Memórias de um Suicida, há momentos ali que os espíritos, os grandes trabalhadores da colônia Maria de Nazaré, responsáveis por todos aqueles espíritos que estavam ali de forma acadêmica, estudando e se preparando, eles eram avaliados e eles só poderiam reencarnar quando eles dessem aos seus tutores prova de que eles haviam aprendido. Então, os tutores
no Hospital Maria de Nazaré, como Epaminondas de Vico, só permitiu que Camilo Castelo Branco reencarnasse quando o tutor sentia que o seu tutelado havia amadurecido moralmente. É diferente daquele que reencarna imediatamente, sem preparo nenhum. Então, vocês vejam que nem tudo é uma regra. O que eu estou passando nessa vida reflete o que eu vivi na vida anterior? Não necessariamente. Nessa encarnação, eu posso estar vivendo um conjunto de reparações de várias encarnações diferentes, como uma coxa de retalho, um pupurri de experiências, aonde a relação com a família, a relação com os amigos, a relação com o trabalho, a relação com a casa espírita, a minha relação afetiva, podem ser situações diferentes e não estarem interligadas ao mesmo contexto reencarnatório. Até pode, como no livro de André Luiz, Sexo e Destino. Todas as pessoas nesse livro Sexo e Destino estavam interligadas, mas não necessariamente. Por quê? Porque a espiritualidade maior, ela procura sempre nos oferecer a oportunidade de redenção. E os amigos espirituais não vão permitir que a gente promova uma empreitada dessas proporções se a chance de êxito não é de mais de 50%. Então, vocês vejam, se a espiritualidade que permite o nosso reencarne, programa o nosso reencarne, arrisca para que a gente tenha uma chance de acerto inferior a 50%, não vale a pena. A não ser que a gente precise passar por essa experiência. Caso a gente não precise, a gente vai ser melhor capacitado para reencarnar. Então, dentro de uma avaliação, os amigos espirituais, às vezes, consideram até positivo, fazendo uma comparação grosseira, que de 100% de acerto, a gente consiga 60%, 65%, 70%. Já é lucro. Por quê? Porque, levando em conta as dificuldades que nós já vínhamos apresentando, se a gente conseguir acertar 65% e errar 35%, já é extremamente vantajoso, porque avançamos. A grande questão é não estacionarmos, porque regredir, ninguém vai regredir. E a espiritualidade não deseja que ninguém estacione. Então, todo o trabalho, todo o investimento feito no espírito que reencarna é para que ele possa, pelo menos, dar um passo para frente. Isso fica claro para todos nós. Eu espero tenha sido objetivo para todos os companheiros que assistiram a primeira parte, estão terminando agora de assistir a segunda parte, que vocês possam refletir sobre a necessidade do esquecimento do passado como uma bênção que o mundo maior nos oferece para que a gente possa se organizar melhor e que a gente não estacione ao longo da grande estrada da vida. Que tudo que a gente possa fazer a nosso favor e a favor dos outros nos ajudem nessa caminhada. Que a gente caminhe pouco, mas que a gente não deixe de caminhar. Que a gente aproveite as oportunidades de estudo, de esclarecimento, como a própria doutrina diz, consolar, esclarecer e libertar. Essa é a grande máxima que nós temos que nos apegar para podermos evoluir.
Mais uma vez, eu convido os companheiros a elevarmos o pensamento em prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esse encontro amigo, esse encontro fraterno. Só temos, nesse momento, que desejar que a todos aqueles que nos ouvem nos dois planos da vida possam usufruir dessas singelas palavras, tentando colocar em prática, deixando de lado mágoas e ressentimentos e tentando nos tornarmos, através do esforço íntimo, do esforço pessoal, criaturas melhores do que aqui chegamos, para partirmos numa condição um pouco melhor. Que Jesus abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. O nosso grande abraço fraterno a todos. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nise, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
assim terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.